O tema de hoje é desenvolvimento do bebê. É um tema que muito me agrada, eu gosto muito desse tema, porque geralmente é o que eu avalio muito nas puericulturas. E hoje, especificamente, nós vamos falar sobre o bebê de 1 mês. O que esse bebê de 1 mês deveria estar fazendo nessa idade? Que os pais podem estar observando, mas que o pediatra também vai avaliar na primeira consulta, que é a consulta de 1 mês. Então é um tema muito relevante. Se você é mãe de recém-nascido, já acompanha, já se inscreve aqui no canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a doutora Bianca Caluf, pediatra e mãe de 3, e aqui nós falamos sobre esse universo da maternidade e pediatria em geral. Vem comigo! Recentemente eu atendi aqui no consultório, na verdade foi numa consulta domiciliar, uma paciente a qual os pais estavam muito apreensivos, porque o bebê não tinha sorriso ainda e esse bebê só tinha 1 mês de vida. Inclusive eles ficaram tão apreensivos que eles foram atrás de neuropediatra, eles procuraram fisioterapia porque havia uma grande suspeita, ou eles ficavam muito apreensivos do bebê ter algum transtorno do neurodesenvolvimento, por exemplo, autismo ou outros, mas o bebê tinha 1 mês e ele ainda não tinha sorriso social. O que faltou para essa família foi justamente entender que o bebê de 1 mês, ele ainda não tem sorriso social. Teria poupado um grande transtorno, né? Teria poupado grandes preocupações para essa família entender isso. E o objetivo especificamente desse vídeo é para que a gente cite passo a passo, dentro das áreas, né, do desenvolvimento, o que o bebê de 1 mês já deveria estar fazendo e o que ele ainda não vai fazer, e tá tudo bem, é normal. O momento ele vai desenvolver. Mas é importante deixar aqui claro, primeiro ponto, que você não deve comparar um bebê com outro, porque cada bebê tem a sua particularidade. Se um bebê nasceu de 40 semanas, ele vai ter um determinado desenvolvimento. Se o bebê foi prematuro, de 35, ele vai atrasar mais um pouco e tá tudo bem. Ele vai atingir aquele marco, mas com a idade corrigida dele. Se esse bebê tem alguma síndrome, por exemplo, síndrome de Down, como a minha filha tem, ela também não vai atingir esses marcos. Se ele tem algum transtorno muscular, neuromuscular, também não vai atingir. É por isso que a gente precisa estar atento e conhecer os marcos, justamente para identificar esses transtornos em tempo hábil de receber um estímulo precoce, de ser encaminhado para uma físio para fazer estimulação motora, estimulação com fono e outras coisas, ou não, ou entender que está tudo bem, tá tudo certo, é só seguir. Mas é importante não comparar um bebê com outro, principalmente entre irmãos, primos, vizinhos, que é o que a gente gosta muito de fazer comparação, não é verdade? Comenta aqui embaixo se você já tentou comparar seu filho com outros bebês. E nesses casos o mais importante é sempre manter o acompanhamento regular com o pediatra da sua confiança, que é a puericultura. A puericultura é justamente aquela consulta na qual nós avaliamos um bebê dentro da sua normalidade, ou seja, esse bebê não está doente, não está com nenhuma alteração de doença patológica naquele momento, para que ele seja avaliado de forma global, peso, altura, desenvolvimento dos marcos, orientações vacinais, orientações quanto à alimentação, quanto a sono e etc. Então isso é o ponto fundamental para vocês entenderem. E agora sim, vamos falar sobre os marcos do 1º mês. Dentro da primeira área que nós vamos falar, que é a área motora. Esse bebê de 1 mês, quando ele está deitado de barriga para cima, a postura que ele deve assumir geralmente é de cabeça para o lado. Então esse bebê, sempre que está deitadinho, ele vai virar a cabeça para o lado e ele vai fletir os braços, os bracinhos e as perninhas sempre dobrados. Então ele sempre vai fazer esse movimento de dobrar o bracinho e de virar a cabecinha para o lado. Essa é a postura de repouso desse bebê de 1 mês. Não é um bebê que fica jogado e largado, né? Sem tônus muscular. É um bebê que está sempre com o bracinho dobradinho e a cabeça virada para o lado. Ainda sobre o ponto motor, esse bebê também já é capaz de elevar esse pescoço suavemente. Então, quando ele está geralmente deitadinho no nosso colo, né, ou no colo aqui nessa região, ele começa a levantar a cabeça e cair, levantar a cabeça e cair. Como aqueles bonequinhos que ficam em carro, né, balançando a cabeça. É justamente assim que o bebê fica com 1 mês. Nessa idade, os movimentos dele ainda são muito descoordenados, ele ainda não tem uma motricidade, uma coordenação muito eficaz. Então, ele mexe, ele é ativo, ele leva muito a mão no rosto, mas geralmente ele acaba
se machucando, porque ele ainda não tem uma coordenação perfeita, mas ele tem que estar fazendo esses movimentos, ele não pode ser um bebê paradão. Ainda na área motora, esse bebê também já pensando em coordenação, quando você traz algum objeto na mão dele e você encosta, ele tem um reflexo de preensão, então ele já segura esse objeto, que pode ser um pano, um brinquedo, uma fralda, então ele já consegue fazer, segurar, e ele prende, ele fica fixo ali. Não deixa cair, não solta, mas ele ainda não tem a coordenação de ir sozinho, voluntariamente lá, pegar esse objeto e trazer para si. Não, não, não. Você vai trazer o objeto para ele, tocar na mão e ele prende. E agora sim, vamos falar da área social e afetiva. O que o bebê de 1 mês, ele já faz dentro da área social. Sorriso social ele não tem. Esse bebê, de vez em quando, você vai ver ele sorrindo, mas geralmente ele tá dormindo ou é um reflexo que não tem significado social. Um reflexo de sorriso, algumas mães até conseguem registrar, bater uma fotinha, um vídeo, mas não se iludam, esse sorriso não é para você ainda nessa idade, tá? Nessa idade, socialmente, o bebê vai ter muito apego com o colo, então ele gosta muito de colo, aquele bebê que se acalma, se tranquiliza no colo, ele sente o cheiro da mãe, quando ele ouve a voz da mãe, ele fica mais animado, mais agitado e quer ficar no colo, naquele cheirinho, naquele aconchego. E também quando você vai fazer algum estímulo para esse bebê, ele responde com uma tranquilidade. Então você fala, conversa com ele com uma voz suave e ele fica tranquilo, ele fica observando, ele olha a feição do rosto do adulto, mas de vez em quando ele vai desviar o olhar para o nada. Isso é normal nessa idade, tá? Não é um problema. Muitos pais também me perguntam isso. Meu bebê fica olhando para o nada. Será que ele não enxerga? Será que ele tem algum problema? Com 1 mês isso é normal. Então, com 1 mês ele fixa o olhar no rosto, mas tão logo, alguns minutos depois, ele já desvia o olhar para o nada, para o céu, para alguma posição ali, e isso é normal nessa idade. Dentro da área de comunicação, esse bebê se comunica por meio do choro. Então, ele ainda não tem outras formas de se comunicar, exceto chorar. Então, ele vai chorar quando tá com fome, ele vai chorar por sono, por dor, por frio, por calor, por tédio, por uma fralda suja incomodando ele, por uma etiqueta dentro da roupa perturbando a vida dele. Ele vai chorar. Então, ele ainda não tem outras formas de vocalização, exceto alguns grunhidos, que são sons guturais que às vezes você pode ouvir nessa idade, mas ainda não são muito bem definidos, muito bem clareados. São sons eventuais, mas a maioria das formas de comunicação do bebê de 1 mês é o choro. Dentro da área cognitiva, esse bebê ele vai reagir a sons por meio de um reflexo chamado moro, né? Que é aquele movimento que parece um sustinho que o bebê faz assim, que acaba atrapalhando muito o sono, né? Muitas mães reclamam desse reflexo porque ele perturba o sono, mas ele é um reflexo normal dentro do desenvolvimento do bebê de 1 mês e que está dentro da área cognitiva. Então, sempre que o bebê for colocado de uma forma abrupta, ou se alguma coisa for um barulho forte, ou ele está no meu colo, eu vou baixar ele, ele tem esse movimento, esse reflexo. E é normal também. Ele se interessa muito por coisas contrastantes. Então, mobile, brinquedinhos que tem cores com contraste. Por exemplo, preto e branco, amarelo e azul. Cores fortes que contrastam entre si. Chamam bastante atenção também. E rostos humanos também, né? Chamam muita atenção do bebê. Então, ele vai se fixar muito nos rostos e nos objetos que tem contraste. São as coisas que a gente vai utilizar para estimular esse bebê de 1 mês. E é justamente isso que a gente vai falar agora. O que eu devo fazer com o bebê de 1 mês? Ponto 1. Tummy time começa com 1 mês. O que é o tummy time? Começar a colocar esse bebê deitado num tapetinho, alguns minutos, não é muito tempo, é alguns minutos só para esse bebê começar a elevar essa cabeça, começar a treinar a musculatura dorsal, né, do tronco, da coluna. Conversar muito com esse bebê, fazer estímulos, mas não é um grito, tá? Converse com uma voz suave, com uma voz calma, uma voz tranquila, para esse bebê começar a fazer interações sociais. Utilize objetos de cores contrastantes, móveis e brinquedinhos com som suave e tranquilo e evite hiperestimular essa criança com 1 mês. O que é hiperestimular? É dar estímulo demais, porque esse cérebro ele está imaturo e quando ele recebe muito estímulo, ele fica estressado. Então, um bebê, por exemplo, que foi muito estimulado durante o dia, uma visita é um estímulo. Então, aquele bebê, por exemplo, aquele dia, eu recebi visita da família inteira, o que não deveria acontecer, tá? Com um bebê de 1 mês. Mas vamos supor que aconteceu. Ele recebeu muitas visitas naquele dia, muita gente falando alto, muita gente conversando com ele o tempo todo. Quando chegar no fim do dia, esse bebê está exausto. Então você vai acabar passando por um período de crise. Aquele bebê, choro inconsolável, que na maioria das vezes foi o hiperestímulo recebido ao longo do dia.
Então, nessa fase, eu não posso estimular demais, mas eu também não posso deixar de estimular, ou estimular de menos. Você tem que achar o equilíbrio para que esse bebê possa receber a estimulação necessária naquele dia e dentro desse primeiro mês. Sinais de alerta para você procurar o pediatra. Bebê de 1 mês que é muito mole, que ele fica largadão, ele não faz aquela posição de tônus muscular, que ele não fixa o olhar em nada, em nenhum momento, que ele não tem aquele interesse social cognitivo, né, com os adultos, principalmente com a mãe, ou que ele não consegue mamar muito bem, não tem força para fazer sucção, ele fica muito tempo dormindo. Já com 1 mês, o recém-nascido isso é comum, mas o bebê já com 1 mês que não desenvolveu esses pontos, é válido sim informar para o seu pediatra para que a gente possa ligar o sinal de alerta e observar a evolução e o acompanhamento desse bebezinho. E a gente acha que esses sinais que eu falei não é nada. Lê do engano, tá? Isso é muita coisa para um ser humano de 1 mês, que está criando sinapses, que está desenvolvendo seu sistema nervoso central. Começar a sustentar o pescoço é um marco importantíssimo. Fazer interações sociais e começar a vivenciar, explorar, experienciar esse mundo novo, que é diferente lá dentro da barriguinha da mãe dele, né? Então, isso tudo são grandes avanços para um ser humano e que a gente deve sim estar alerta. E se você chegou até aqui, comenta aqui embaixo qual mês te interessa saber quais são os marcos do desenvolvimento, que eu já vou providenciar um vídeo futuro sobre todos os meses, né? A gente tá aqui numa série de mês a mês, mas qual te interessa mais? Comenta aqui embaixo. E se você gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo também, clicando no botão. Até a próxima. Tchau, tchau.